Boa noite, irmãos, graça e paz. A gente está muito feliz de compartilhar um pouco mais da palavra com você. Bom, a gente sabe que essa jornada da família não é feita apenas de dias tranquilos, né, de sol brilhando, mas tem também dias desafiadores. A gente trouxe aqui o kit de descansos também, enquanto um prega, outro descansa. Mas a gente sabe que é feita também de dias desafiadores, né? De algumas circunstâncias, ventanias ou sol muito forte, né? Dando calor para os menos protegidos aí, aleluia. Mas a gente sabe também que então a família, além de ser um lugar, como vimos domingo passado, um lugar da presença de Deus, a família também é um lugar de proteção. Nós vamos falar hoje sobre isso, sobre proteção. E para simbolizar proteção, sabe que numa jornada, numa caminhada, numa trilha, muita coisa pode proteger, né? Uma coisa que eu não esqueço é chapéu ou boné, tem que ter, né? Mas pode também um bom casaco, né? Tem proteções para frio, tem proteção para chuva, para sol demais, proteção para todo jeito, proteção para os pés. Nós trouxemos algo aqui que vai simbolizar um pouco isso. Nós trouxemos aqui um cobertor térmico, olha aí. Você já deve ter visto isso aqui na televisão, né? Se nunca viu, é a primeira vez que está vendo. Amor, socorro. Abre aí. Isso aqui a gente não ensaiou, né, irmãos? Então... A Sinara já está pensando em fazer um assado em casa também. Não sei se funciona, acho que não. Mas sabe, irmãos, isso aqui, né, é um cobertor térmico. Tá bom. Dá para embalar, rapaz, o homem todinho aqui dentro, né? E dá um grande aqui, um GG. Mas, irmãos, isso aqui, ele não apenas protege, né? Vou deixar aqui porque... Você já vai olhar para ele aí. Não sei se está atrapalhando a câmera. Tá? Não? Tudo bem? No reflexo, né? Ele não apenas protege... Deve ter ficado horrível, né? Me ajuda aí, João, por favor. Senão vocês vão olhar só para coisa horrível. Ele não apenas protege, né? Ele tem duas funções. Que é... Fica comigo, vai voltar bonito. Ele... A Jéssica está ajudando. Ele protege, irmãos, mas ele tem uma segunda função que também, sabe qual é? Quem pode chutar aí? Preservar. Ele não só protege, mas ele preserva. Então ele tem duas funções: proteger o que está vindo de fora, mas preservar o que está dentro, preservar o calor, né, para que esse calor não se dissipe. Falando sobre isso, e essa é a minha parte hoje à noite, a gente vai falar tanto sobre uma proteção que nós precisamos praticar, mas sobre preservação também. Você vai ver que para todas essas proteções que vou falar aqui, nós vamos ver que tem uma preservação, algo a ser preservado, para que então nós sejamos protegidos. Para começar, eu quero te lembrar que, vou falar de algumas coisas aqui um pouco naturais, mas eu quero te lembrar que nossa grande proteção é o Senhor. Amém? Salmo capítulo 1, muito obrigado, pastor João. Salmo capítulo 91, versículo 4 diz: Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Amém? Fala comigo: o Senhor, o meu Pai, me protege. Eu trouxe hoje à noite, irmãos, 3 áreas que me vieram prioritariamente à mente, né, sobre que necessitam de proteção nas famílias. Temos muitas outras, poderíamos fazer um mês inteiro só sobre isso, porque muitas coisas surgiram diante de nós, mas eu trouxe 3 hoje à noite que eu acredito que sejam bem atuais. Primeiro, proteção contra confusões ideológicas que afetam identidade e valores da família. Amém? Nós não precisamos gastar tanto tempo para falar o quanto que as famílias estão sendo frontalmente atacadas com assuntos que referem à identidade, né? E valores dos mais profundos.
o cristianismo está sendo profundamente atacado dentro do contexto familiar, da estrutura familiar. Quantos sabem que família é a ideia de Deus? Deus criou esse negócio. Amém? E quando se ataca a família, está atacando o cristianismo, a raiz do cristianismo. Amém? Como Deus pensou a família. Eu trouxe aqui, irmãos, um relatório da Unesco, recente, 2023, falando sobre a exposição a conteúdos com ideologia de gênero em escolas, cresceu 38% nos últimos 5 anos da América Latina. Então, as nossas escolas, as nossas crianças, os nossos filhos estão vendo crescer, significativamente a exposição a informações que não vêm de nós, famílias cristãs. Eles estão sendo expostos a ideologias, pensamentos que não são cristãos, que não são bíblicos, mas estão sendo expostos a eles. Uma outra organização, essa organização é cristã, Barna Group, ela afirma que apenas 4%, isso aqui me chocou, por isso eu trouxe, apenas 4% dos jovens cristãos têm uma cosmovisão bíblica completa. O que é cosmovisão, irmãos? É enxergar o mundo, a vida, sob a ótica da palavra de Deus. Então é ter a ótica como filtro da vida. Então, a partir da palavra, você entender a vida, planejar a vida, sonhar a vida, entender o mundo. Isso é cosmovisão bíblica. Então, é interpretar o seu propósito de vida, a sua identidade, sua sexualidade, moralidade, decisões familiares e até mesmo profissionais, sociais. Isso é uma cosmovisão bíblica. Prática é menos eu acho e mais a Bíblia diz. E eu já deixo um spoiler desse assunto aqui, desse tópico, que aqui é a chave para a gente preservar, proteger. Ao invés de nas nossas mesas, a gente ficar dizendo, eu acho aquilo, mas eu acho aquilo outro. Quantos sabem que eu acho, nas mesas da nossa casa, só é pólvora para discussão? Mas eu acho, mais aquilo outro. É menos eu acho e mais a Bíblia diz. Se você quer uma família segura, protegida, preservada, a sua família precisa ser discipulada. Só para a família precisa conhecer a palavra. O que a Bíblia diz sobre o que chamam aí fora de identidade de gênero. O que a Bíblia diz sobre sexualidade. O que a Bíblia diz sobre casamento, sobre macho, sobre fêmea. O que a Bíblia diz sobre propósito, sobre profissão. O que a Bíblia diz sobre planejar o futuro. O que a Bíblia diz sobre trabalho, sobre emprego. O que a Bíblia diz sobre isso. É isso que precisamos, irmãos, levar para as nossas mesas ou as nossas salas de estar em casa. O que a Bíblia diz, porque o que vai trazer segurança para a nossa família é nós termos segurança no que está escrito. Sabe o que está deixando as famílias inseguras? É não saber o que está escrito sobre aquilo. Se eu não sei o que está escrito sobre sexualidade, qualquer coisa lá vai me deixar em dúvida. Se eu não sei o que a Bíblia diz sobre propósito, qualquer coisa ali vai me deixar cambaleando. Mas se eu sei o que a Bíblia fala sobre essas coisas, irmãos, isso traz segurança para mim, para minha esposa, para os meus filhos e para o nosso futuro. Então a nossa família, irmãos, a forma de preservarmos, protegermos a nossa família é discipulando a nossa família. Você deve conhecer, se é crente mais do que 3 dias, já deve conhecer esse versículo aqui, Romanos 12:2, que diz: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós sabemos, irmãos, existe a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, mas ela só pode ser experimentada mediante a renovação da nossa mente, e a renovação da mente da família.
ela se dá pela exposição das Escrituras, por conversar sobre a Escritura. E antes que você comece a pensar que o pastor aqui está pregando uma coisa muito difícil de ser praticada, porque muitos ouvem isso e falam assim, meu Deus, não sei nem por onde eu começo. Comece, irmão, com uma coisa muito simples, amém? Com uma leitura de um capítulo, e começa a falar sobre aquilo. Começa lendo Provérbios. A gente foi inventar de ler Provérbios capítulo por capítulo. A gente terminou porque a gente decidiu fazer aquilo ali, fizemos direitinho. Mas a gente descobriu uma coisa com Provérbios. Não dá para estudar Provérbios o capítulo todo. Não dá, porque é tanta sabedoria e tanta profundidade que quando você chega no versículo 5, o 1 já está, precisa voltar no 1, não é? É muita sabedoria. Então, estou falando isso porque só em Provérbios, 30 ou 31 capítulos? 31 capítulos. Irmão, só Provérbios garante discipulado para um ano todinho da sua família. Abre um versículo, 2, 3 versículos de Provérbios. Conversa com os filhos, conversa com a esposa, põe na mesa, bate um papo sobre isso. Isso é discipular. Ah, pastor, mas e se dúvidas chegarem? Rapaz, eu estou aqui pastoreando, ensinando a Bíblia, ainda tenho dúvidas, ainda tem coisas que preciso crescer, melhorar. Não para, não deixa de fazer por não saber tudo. Não deixa de fazer porque ainda não tem domínio sobre todos os assuntos. Eu também não tenho, irmãos, e estou pastoreando uma igreja. Às vezes o pessoal vem me perguntar umas coisas de escatologia, umas coisas de história da igreja, umas coisas de não sei o que. Eu falo, irmão, sei não. Pergunta ali para aquele pessoal dessa fileira que eles sabem. Aleluia, amém. Então não fica com medo de começar na sua casa. E não deixe o diabo te enganar dizendo que é uma coisa muito difícil, porque não é. Não é, amém? Diga comigo, é fácil. Glória a Deus. Olha Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A gente poderia falar sobre a armadura de Deus aqui, irmãos, e seria mais uma pregação, algumas pregações, né? Mas sabe, irmãos, a armadura de Deus fala sobre você ouvir, compreender e praticar a palavra de Deus. É isso, sabe, é isso que tem que guardar a nossa família, a gente ouvir a palavra, compreender a palavra e praticar a palavra. Então faça devocionais em família. A família precisa se sentar junto. Agora, irmãos, apenas um parêntese que eu estava lembrando disso. Eu ia dizer antes de começar a pregar, mas só lembrei agora. Eu sei que eu estou pregando para um monte de contexto diferente de família, né? A minha família ali, né, tá um cenário que, glória a Deus, está uma bênção, né? Sou crente, ensinar a crente, os filhos crentes, a gente senta à mesa, a gente conversa sobre isso. Deus é bom e assim permaneça em nome de Jesus. Agora talvez você esteja aqui, né, e esteja passando um cenário diferente do nosso, né? De repente até dentro de um divórcio, ou de repente não é divorciado, mas o marido não concorda, a esposa não concorda, nem crente é. Cenários diferentes, amém? Deixa eu te falar, não perde a palavra por causa do cenário que você se encontra. Retém, pratica o que é possível, até onde vai as tuas mãos nesse momento. Pratica o que você pode praticar nesse momento. Vai até onde você vai nesse momento e creia que esse cenário vai mudar. Amém? Então não perde a palavra por causa da situação. Amém? Porque nós temos um Deus que é bom, conhece você, conhece seu coração e sua família, e nós cremos com você que esse cenário vai mudar, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Outra coisa importante, irmãos, é envolver a família na igreja, e numa vida de fé, amém? Traga seus filhos para a igreja, venha congregar, anime-se para congregar, porque aqui é um lugar muito importante para a gente abastecer fé, abastecer a visão bíblica. Imagina, irmãos, esse momento nós temos desde os mais pequenininhos, até passando pelos adolescentes, aqui nós adultos, jovens, todos irmãos ouvindo a palavra de Deus. Isso aqui é um lugar de famílias, isso é um lugar da família estar, desde os mais novos até os mais experientes, glória a Deus, aleluia. Então, como é que a gente protege nossa família contra essas confusões ideológicas, irmãos? Discipulado, fala comigo, discipulado.
Outra circunstância, irmãos, perigo que tem diante das nossas famílias, que eu trouxe aqui, é proteção digital. É contra conteúdos e influências tóxicas digitais. Olha outros dados aqui das realidades atuais. Segundo a pesquisa TIC Kids Online Brasil 2023, crianças entre 9 e 17 anos passam em média 6 horas por dia conectadas no Brasil. 6 horas. Um segundo dado vai deixar esse primeiro dado muito pior. Uma pesquisa pedida pela Google, 2023 também, e realizada pela Nielsen, mostrou que 83% dos pais, os pais desses aqui, não utilizam nenhum tipo de ferramenta de controle parental para supervisionar o conteúdo consumido pelos filhos online. Ou seja, nós temos crianças de 9 a 17 anos, navegando 6 horas por dia online, e os pais, 83% desses pais, não fazem a mínima ideia do que esteja acontecendo. Aí você pode pensar, não, mas minha porta está fechada, a porta da minha casa está fechada, lá na minha casa não entra ninguém que eu desconfie, mas a janela está escancarada. E sabe que ladrão não precisa só de porta para entrar, entra por janela também. E as redes sociais, mídias sociais, irmãos, são janelas escancaradas dentro das nossas casas. Então, Provérbios capítulo 4, versículo 23, na NVT diz: acima de todas as coisas, guarde seu coração. Por quê? Pois ele dirige o rumo da sua vida. Sabe o que está acontecendo online, irmãos? O coração dos nossos filhos e também dos adultos está sendo profundamente afetado. Está sendo machucado, marcado, por causa das exposições que estão tendo. E os pais sem saber o que está acontecendo. E sabe que o que acontece quando o coração é machucado? O futuro é afetado. Não é só agora, irmãos. Nós estamos falando sobre o futuro dos nossos filhos. O futuro da nossa família. Os nossos netos. A posteridade da nossa família. Olha o que diz Salmo 101, versículos 3 e 4. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disso se apegará em mim. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. E é isso, irmãos, que muitos dos nossos filhos estão sendo expostos. Perversidade, maldade, informações que não deveriam estar diante nem dos olhos deles, nem dos nossos também. Como é que a gente protege a família na prática? Preservando a autoridade. Uma das coisas que estamos vendo o inimigo afrontar contra a família cristã é a autoridade. Autoridade paterna, materna, ao estabelecimento de autoridade, não só na casa. Nós vemos a autoridade sendo afetada em todos os aspectos da vida humana. A autoridade precisa ser reestabelecida nos nossos lares. E eu quero dizer de forma profética, em nome de Jesus, a autoridade é regra, é ordem dentro dos nossos lares. Aleluia, você poderia dar um amém mais forte por isso. Glória a Deus. Então, dica prática, pais, mães, se você está dentro desses 83% assustadores aqui, é noite de acordar. Se você não sabe o que fazer, nós podemos te ajudar. Mas existem aplicativos gratuitos, irmãos, que nós baixamos, configuramos e nós acompanhamos a vida online dos nossos filhos. Isso se nossos filhos já estão com idade para estar online. Amém? Além disso, tem as idades para estar online, tem um tempo para cair da idade, se expor às telas, tem tudo isso. Mas para facilitar a pregação, você tem aplicativos hoje, que você sabe onde o seu filho está, onde está conectando, quanto tempo ficou conectado, se pode ou não pode conectar, quais aplicativos você vai permitir ou não conectar.
E olha, irmãos, essa pregação aqui hoje à noite, ela está tão fora de moda para o mundo, que é capaz das pessoas, se uma pregação dessa vai para as mídias sociais por aí, meu amigo, espere as pedradas, porque elas virão. As pessoas vão ficar chocadas de ouvir um pastor falando isso. Mas a gente fala porque é isso mesmo que tem que ser dito. Amém? Então, nós estamos numa geração, irmãos, um pouco preocupante, estou generalizando, amém? Um pouco preocupante em relação a pais frouxos, muito frouxos, bananas, bobos, deixando os filhos dominarem. E isso é, pais e mães, isso é pecado. Se você está sendo um pai frouxo, sem controle, sem ordem, se o seu filho faz o que ele quer, do jeito que quer, sobe em cima de sofá, rasga coisa, quebra coisa, e nada acontece, você está pecando, irmão. Você precisa se arrepender. Eu falo aqui de homem para homens. Você tem voz grossa, não é à toa, irmão. Eu sei que tem uns que estão afinando aí, mas toma testosterona. A sua voz não é grossa à toa, irmão. É hora de você levantar a sua voz, glória. É hora de você levantar a sua voz. Eu não estou falando de agressividade, isso é estupidez, carnalidade. Não é ser agressivo, não é espancar ninguém. Você não precisa disso. E exatamente por isso Deus te deu uma voz de homem. A voz é grossa, irmãos, para colocar ordem. Ei, para. Deu. Acabou. Daqui não passa. Respeite. Onde está a voz dos pais? Os pais estão ali, irmãos, ouvindo Grenal, e os filhos estão endiabrando a casa. E as mulheres enlouquecidas tentando resolver a omissão dos pais. Cansadas. Pais, homens, se levantem pelo Espírito. Se levantem pela fé, se posicionem pela fé. Para de ficar dando... Pois é, pastor. Para de rir, rapaz. Olha sério, corrija seu filho. Dê limites. Porque se você não fizer isso agora, irmão, quando ele estiver maior do que você já não consegue mais. Acabou. Aí é choro. Aí é pedido de oração, pastor, ora pelo meu filho, eu não sei porquê, não está na igreja, eu não sei porquê, não para em um trabalho, eu não sei porquê, não para com uma mulher, e vice-versa. É homens, irmãos, é tempo de homens se levantarem com essa postura mesmo, irmãos, de governo, de autoridade. E em nome de Jesus, me entenda corretamente, estou falando aqui com veemência, mas eu não estou falando aqui de jeito nenhum de rispidez, de jeito nenhum de agressividade, de jeito nenhum de espancar ninguém. Isso é loucura, isso é insanidade, tem que ser preso um cara desse. Mas tem uma voz sobre a sua vida, e tem uma voz de autoridade sobre as mães também. Porque o pecado aqui não para só nos homens, mas também tem muita mãe atrapalhando a criação, tirando a autoridade do pai, prejudicando a estrutura de organização dentro de casa. Então, pais e mães, famílias, estamos falando para adultos aqui, os que não casaram e não têm filhos ainda vão ter. Então é hora de ouvir essas coisas, para que a nossa família seja salva, em nome de Jesus, amém? Então você sim tem que estabelecer horários, limites, coloque aplicativos, faça o seu filho prestar contas para você. Rebeca e Israel tem que prestar contas para nós, irmãos, do que fazem na escola, de como, por que a nota não foi tal? Preste contas, estou pagando caro, queridão. Você vai ter que me explicar por que foi assim. Tem que explicar, lá em casa tem que dar satisfação. Tem que explicar tudo o que estão fazendo. Tem horário, tem limite, horário de começar, horário de terminar, horário de entrar, horário de sair. Amém, irmãos? Tive uma conversa séria esses dias com um dos dois, não vou revelar muito.
Tadinhos, são sempre expostos aqui. Mas uma conversa séria esses dias. Aquela que a gente chora daqui, eles choram de lá. Papo reto, sério. Mas no final eu disse, eu estou fazendo isso com dor. Mas eu sei que lá na frente você vai olhar para mim, olhar nos meus olhos e vai dizer, Pai, muito obrigado pelo que você fez. Muito obrigado por ter falado isso comigo. Muito obrigado por ter puxado a minha orelha. Eu tenho certeza que isso vai vir, porque é isso que eu falo para os meus pais hoje também. Glória a Deus, aleluia. Ensina discernimento para os teus filhos. Você precisa ensinar discernimento. Olha Filipenses 4:8 na NTLH. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isso é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então não é apenas, irmãos, tem as idades, mas não é apenas dizer, faz isso, isso aqui não faz. Não é, é aprender a discernir. Lá em casa os dois já têm idade para a gente olhar para eles e perguntar, o que você acha disso aí? Às vezes a gente está lá assistindo alguma coisa, passa uma cena que, ou é um desenho, alguma coisa assim, passa assim, que eu não gostei, eu olho para ele ou para ela e digo, o que você achou disso aí? Pronto, irmãos, a consciência é ativada e já sabe que tem que desligar, tem que tirar, não prestou. E muitas vezes eles mesmos, sozinhos, já têm a capacidade de se livrar dessas coisas. Então ensine discernimento para os teus filhos. Por fim, na minha parte, já comi uns 5 minutos da minha esposa. Aleluia. Nós precisamos proteger a nossa família, irmãos, contra frieza, isolamento e falta de diálogo. Muito também a ver com as mídias sociais, redes sociais, celular, e também muito trabalho, muito tempo para muitas outras coisas. Segundo o IBGE, os índices de divórcio aumentaram 75% nas últimas 2 décadas no Brasil. Muitos deles por perda de conexão emocional. As pessoas estão se distanciando dentro da própria casa, debaixo do mesmo teto. Como é que a gente protege isso? Preserve o amor. O amor é intencional. O amor é uma decisão. Você precisa decidir amar. Então você precisa decidir dar tempo. Você precisa decidir estar junto. Vontade nem sempre vai dar, irmãos. A gente, não sei como é que é você, às vezes eu estou com vontade de ficar eu sozinho, eu e Jesus, tranquilão lá. Não estou afim de ouvir muito, não estou afim de brincar, não estou afim. Mas, irmãos, o amor age quando não está afim. Ele se importa com o outro. Colossenses 3,14 diz na NVT, acima de tudo, revistam-se do amor, que une todos nós em perfeita harmonia. O amor une a nossa família em perfeita harmonia. Então evite que o frio da indiferença, da crítica, do orgulho, entre no ambiente familiar. Toma cuidado com isso. Silêncio demais é prejudicial também. A gente precisa conversar em casa. A gente precisa bater papo. A gente precisa de acalorar a nossa casa. Romanos 12, 9 e 10 diz, o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Eu lembrei, e eu estou finalizando a minha parte com isso, que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Uma casa cheia de amor, irmãos, é uma casa sem medo. É uma família segura, que os filhos têm liberdade de falar, porque sabem que podem se expressar, mesmo que seja uma coisa boba ou errada, eles não vão ficar com medo de se expressar, de abrir o seu coração. Um ambiente cheio de amor é um ambiente livre, cheio de liberdade, alegre, festivo, amém? Onde tem celebração. Então abasteça o amor dentro da sua casa, amém? Assim como Noé, irmãos, protegeu sua família, eu creio que a nossa obediência vai guardar também a nossa família das intempéries e vai preservar o que precisa ser preservado dentro. Amém? Glória a Deus. Então proteja a sua família, preserve aquilo de poderoso que tem da palavra de Deus. Agora, não tem só sobre proteção, né? Nós temos também outro aspecto aqui, que está aqui escondidinho. Olha só, o que será que é isso? Vamos ver o que é. Irmãos, eu não vi a ministração do meu marido, nem ele viu a minha. Amém?
E como Deus faz perfeitas todas as coisas, você vai entender no final de tudo. Então, nós estamos falando sobre recursos disponíveis, recursos divinos, disponíveis para nós, para a nossa família, para que a gente tenha sucesso na nossa vida, para que a gente tenha sucesso nos nossos relacionamentos. Paulinho trouxe aqui para nós recursos de proteção, que são indispensáveis para que a gente possa salvar a nossa família, construir a nossa família, reconstruir a nossa família. Mas também, Deus, irmãos, Ele nos dá recursos de socorro. E eu quero, Ele já fez esse favor para mim, né? De tirar da mochila esse instrumento aqui que é muito utilizado quando as pessoas vão fazer trilha, quando as pessoas vão andar por lugares, né, com natureza, enfim. E esse aqui é tipo um relógio. Eu não vou colocar no meu braço porque meu braço é muito fino. Vai ficar sambando aqui no meu braço. Mas esse relógio, ele tem bússola, ele tem isqueiro e ele também tem um apito. Olha que legal. Tinha que ficar comigo essa parte, né? A parte mais barulhenta. E muito interessante, queridos, porque existem vários tipos de apito. Existe aquele apito que tem a bolinha dentro e muitos outros modelos que eu nem imaginava que existiam. E tem esse aqui da pulseira. E é muito interessante que um apito, ele é um instrumento utilizado em várias áreas. Por exemplo, o pessoal do trânsito usa o apito. O pessoal que pratica esportes, até mesmo na música. Por exemplo, o ritmo do samba, eles utilizam o apito para trazer ritmo para a música. O apito também é utilizado nos acampamentos e nas guerras. E ele tem várias funções. Ele tem função de guiar as pessoas, tem a função de dizer marche, pare, avance, recue, ataque, comece, acabou, está faltando alguma coisa. Ele tem a função de trazer ritmo, tem a função de reunir o grupo de volta, de sinalizar horários, alertar perigos e também comunicar pedidos de socorro. E dependendo da forma como esse apito ele é usado, por exemplo, eu descobri que existe um som no apito para sobrevivência nas selvas, que ele é universal. E vocês vão aprender isso agora. É assim, ó. 3 rápidos. E 3 curtos. Alguém aqui sabe dizer o que significa esse? Socorro. Muito bem, gente. Olha aí, quem não sabia já está sabendo. SOS é um pedido de socorro universal. Então, não importa o lugar onde você esteja, o país que você esteja, se você emitir esse som bem alto, eu fiz mais baixo porque eu vi que tem bebês aqui no culto. Se você emitir bem alto, o socorro vai vir, assim como outros. E, queridos, a mensagem que veio ao meu coração, trazendo a questão do apito, é que Deus ele já nos disponibilizou alguns apitos. E eu vou compartilhar com vocês aqui 2 apitos que Deus disponibilizou para nós, que é a oração e o poder das palavras. Nós vamos entender aqui como que a oração e o poder das palavras podem emitir sons, porque esse apito aqui ele emite som. Né? A oração vai emitir sons e as nossas palavras vão emitir sons para trazer o socorro, trazer a ajuda que a gente precisa. Amém? Eu quero começar indicando esse livro aqui da Pets Kameneri, Segredos para uma Oração Poderosa. E oração é falar com Deus. Oração não é só você soltar palavras ao vento. A oração não é só você falar com Deus, é você também ouvir a Deus. Oração fala sobre relacionamento com Deus. Oração fala sobre nós
conversarmos com Deus, termos intimidade com o Senhor. Oração fala sobre a nossa vida. Nós não só precisamos de momentos de oração, nós precisamos desenvolver uma vida de oração, amém? Oração não é só quando a gente está passando por dificuldade, por socorro, e aí a gente liga o 190 do céu, não é só isso. A oração é para todos os momentos, e nós podemos desenvolver esses hábitos de oração. Como? No nosso dia a dia mesmo. Senhor, obrigado por esse dia. Pai, obrigado porque eu dormi bem essa noite, estamos com saúde. Pai, obrigado porque eu posso trabalhar hoje. Aí você começa a fazer as suas coisas. Você começa a conversar com Deus no seu dia a dia. Você vai desenvolvendo esse hábito. Você vai comer um alimento. Você dá graças ao Senhor. Você está no seu trabalho e daqui a pouco surge uma dificuldade e você diz: Pai, me ajuda com isso. E aí você vai desenvolvendo a sua oração. E quando nós fazemos isso de uma forma natural, sem religiosidade, irmãos, a nossa família, os nossos filhos, aqueles que estão perto de nós, eles vão começar a compreender que oração não é algo chato. Infelizmente, muitas pessoas têm o conceito de oração como algo cansativo, como algo mecânico. Mas, irmãos, a oração não é isso. Os discípulos, quando estavam com Jesus aqui na terra, pediu para Jesus ensinar algo para eles. E é interessante a gente perceber que os discípulos não pediram para Jesus ensinar a eles sobre pregação ou sobre... Jesus me ensina sobre ensinar. Não, quando nós vamos para a palavra, nós vemos que os discípulos pediram para Jesus os ensinar sobre oração. Certamente havia algo muito diferenciado na vida de oração de Jesus. E de fato era assim, o tempo todo nos evangelhos, nós vemos Jesus se relacionando com o Pai o tempo todo. Ele se dedicava a ter tempos a sós com Deus. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, o que ele disse? Ele levantou as mãos para os céus e disse: Pai, obrigado porque você sempre me ouve. E disse: Lázaro, vem para fora. Então, a gente fica impactado, queridos, com a vida de oração que Jesus tinha. E nós podemos ter essa vida de oração também, porque hoje nós somos irmãos de Jesus, amém? Ele compartilhou conosco esse lugar na família de Deus. Somos filhos de Deus e irmãos de Jesus. Então nós também podemos nos relacionar com Deus dessa forma. Assim como a gente se relaciona uns com os outros, no nosso dia a dia. E assim a gente vai mostrando para os nossos filhos quem é o nosso Pai. De fato, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que nós devemos orar sem cessar. E às vezes as pessoas podem ver um versículo como esse e pensar assim: mas eu tenho que falar com Deus 24 horas? Não, eu não estou falando que você tem que ficar o tempo todo falando com Deus ou se trancar no seu quarto e ficar 24 horas lá. Claro, vão ter épocas, algumas estações da nossa vida que a gente vai se dedicar mais à oração. Mas o que a Bíblia está falando sobre orar sem cessar é que nós podemos falar com Deus em todo o tempo. Amém? Não só quando a coisa aperta, posso ouvir um amém? Mas falarmos com Deus em toda e qualquer situação, nas situações ruins, nas situações desafiadoras, mas também quando as coisas estão boas. Amém? Como é bom poder levantar as mãos aos céus e render graças ao Senhor, louvar o nome dEle. É uma forma de oração também, nós podemos nos expressar diante do nosso Pai. Em Tiago, capítulo 4, versículo 2, parte B, diz assim: você não tem porque você não pede. Não tem o que deseja porque você não pede, na versão NVT. Isso mostra, queridos, que talvez a gente não esteja orando. Talvez a gente não esteja pedindo. E eu quero te dizer que Deus ele se importa com as grandes coisas da sua vida, mas Ele também se importa com as pequenas coisas da sua vida.
Então Deus tá só esperando você abrir a sua boca para você conversar com Ele. Deus está com expectativa de ouvir o som que vai sair da sua boca. Amém? Agora, queridos, por que nós precisamos orar se Deus sabe tudo? Alguém aqui já fez essa pergunta? Eu já fiz várias vezes. E sabe por que nós precisamos orar? Sabe por que nós precisamos falar com Deus? Porque nós precisamos dEle. Nós precisamos orar, porque quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, nós estamos expressando a nossa fé. E a fé sem obras é morta. Se dizemos que cremos em Deus, se dizemos que Deus é o nosso Pai, queridos, nós precisamos falar com o nosso Pai. Amém? Precisamos conversar com Ele, precisamos expressar as nossas necessidades, aquilo que está apertando o nosso coração, crendo que Ele nos ouve. Amém? Porque a Bíblia diz que Ele nos ouve, Ele ouve as nossas orações. Amém? E Jesus orava. Então, quando nós estamos orando, nós estamos expressando a nossa crença em o nosso Pai. Agora, um ponto muito importante, queridos, é como nós estamos orando. Como nós estamos emitindo o som das nossas orações. Você sabia que existe uma forma certa de orar? Amém? E nós devemos orar, queridos, ao Pai, no nome de Jesus. O próprio Jesus disse isso lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta e orarás ao teu Pai. Amém? Diga, Deus é o meu Pai. Eu posso falar com Ele. Por que nós podemos falar com Ele? Porque Jesus abriu o caminho. E nós podemos orar e falar ao Pai em o nome de Jesus. E quando nós dizemos em nome de Jesus no final da frase, queridos, nós não estamos soltando uma palavrinha mágica ou uma senha para que Deus nos escute. Não é isso. Quando nós oramos ao Pai em o nome de Jesus, em outras palavras, nós estamos dizendo que o que nós estamos orando é como se o próprio Jesus estivesse orando no nosso lugar. Então, quando nós formos orar, nós precisamos nos lembrar. Será que o que eu vou orar, o que eu vou falar com Deus, Jesus falaria, Jesus pediria, Jesus oraria? Amém, queridos? Depois nós podemos orar, irmãos, segundo a vontade de Deus. Como o Paulinho falou agora há pouco, nós precisamos conhecer a vontade de Deus para que a gente possa orar certo. E como nós conhecemos a vontade de Deus? Através das Escrituras, através da palavra. Por isso que a gente precisa ter comunhão com a palavra. Por isso que é tão importante a gente estudar a palavra. Nós temos uma escola maravilhosa que funciona aqui na nossa igreja, que é o Rema. Cadê os alunos do Rema? Os graduados do Rema? Que privilégio, irmãos, a gente poder conhecer a vontade de Deus. Que privilégio é a gente conhecer os pensamentos de Deus a respeito da nossa vida. Quando a gente não conhece a vontade de Deus, a gente não sabe nem o que orar. Porque como que a gente vai pedir uma coisa a Deus se a gente não conhece a vontade dEle? Mas quando a vontade de Deus se torna conhecida, irmãos, a gente vai, emitir o som certo. Amém? Emitir o som certo. Porque se eu dissesse para vocês assim, olha gente, se eu der um apito, vocês ficam em pé. Se eu fizer 2 apitos, vocês sentam. Vamos lá? Um apito. Peguei vocês. Aê, gente, vocês são demais. Uma salva de palmas para vocês. Você entendeu o que eu fiz agora? Eu dei comandos para vocês. E de acordo com o comando que eu dei para vocês, vocês reagiram. Alguns fora da visão, né?
É exatamente isso que acontece quando nós oramos, irmãos. Nós precisamos emitir o som certo. Para quê? Para que a vontade de Deus seja manifesta. E aquilo que nós estamos pedindo chegue até nós. Amém? Por isso que em 1 João 5,14 diz: e essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E em 1 Pedro 3,12, parte A, diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Onde estão os justos aqui? E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas ou às suas orações. Esse aqui é um ponto muito importante. Você precisa ter certeza que Deus te ouve. Antigamente, quando eu não tinha o conhecimento da palavra, eu só achava que Deus me ouvia se eu chorasse ou se eu sentisse um arrepio. E eu não estou dizendo que chorar e sentir arrepio é uma coisa ruim. Às vezes a gente vai chorar, às vezes a gente não vai chorar, às vezes a gente vai sentir um arrepio, às vezes não. Mas a certeza que Deus nos ouve não depende dos nossos sentimentos, amém? Por isso que nós precisamos convicção, e fé não é sentimento, fé é convicção do nosso coração. A certeza, querido, que quando nós oramos, quando nós colocamos a nossa família diante do Senhor, Ele nos ouve. Amém? Diga: Deus me ouve. Diga: os seus ouvidos estão atentos às minhas orações. Amém? E em Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção de fatos que não se veem. Então, queridos, por isso que a gente fala tanto sobre expectativa aqui na igreja. Se nós não temos expectativa, se nós não esperamos algo sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, sobre a nossa família, nada a gente vai receber. Zero expectativa, zero nada. Se eu não espero nada, eu vou receber nada. Mas se eu espero algo com fé, com convicção, com certeza, vai acontecer. Amém? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, irmãos, no que diz respeito à nossa família, a gente precisa ter fé, irmão. A gente precisa ter certeza que o nosso futuro será abençoado, que os nossos filhos serão bem-sucedidos, que Deus vai restituir o nosso casamento, que vai restituir os nossos relacionamentos. Amém, queridos? E Jesus disse também lá em Marcos, no capítulo 11, no versículo 23, em verdade, vos afirmo, que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos afirmo, disse Jesus, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeis, e assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tem alguma coisa contra alguém, perdoai para que o vosso Pai vos perdoe. Olha que interessante esses versículos aqui. Jesus está falando sobre fé como a certeza daquilo que a gente crê, daquilo que a gente espera, mas como as nossas orações ou como as nossas palavras devem ser ditas ou feitas com essa convicção. A certeza, irmão, de que aquilo que a gente fala vai acontecer. A certeza de que aquilo que a gente ora vai acontecer. A certeza de que Deus está trabalhando em nosso favor, amém? E conectando tudo isso à questão do perdão. Amém? Porque oração, palavras, perdão, tudo isso precisa ser feito pela fé, amém? A gente perdoa pela fé, a gente ama pela fé, a gente ora pela fé, a gente fala palavras pela fé, crendo que as coisas vão acontecer, amém, irmãos? Eu conheço vários testemunhos aqui na igreja mesmo, de cônjuges, de mulheres que vinham sozinhos para o culto. E aí elas oravam com fé, crendo na transformação dos seus esposos. E eu lembro que algumas até reservavam a cadeira do lado, porque dizia assim, aqui vai sentar o meu marido. E aconteceu. Porque há poder, irmãos, nas nossas palavras.
Amém? Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder das palavras. Aquele que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Eu pergunto para você, você quer colher morte ou vida? Vida! Então, queridos, as nossas palavras, elas precisam entrar em linha com as nossas orações. Por quê? Quantas vezes nós estamos desfazendo as nossas orações através das nossas palavras? A gente vem para o culto, a gente ora pela nossa família, a gente ora pelos nossos filhos. E está feito, Senhor, obrigada, minha família é do Senhor. Mas quando saímos daqui e as pessoas perguntam como vai a sua família, alguns estão dizendo, não tem jeito, acabou. Querido, não diga isso. Você precisa perseverar na sua oração, como? Declarando, crendo em Deus, vai tudo bem. O Senhor está cuidando, o Senhor está provendo. Como vai as tuas finanças? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como é que você entra no supermercado? Reclamando dos preços que estão subindo cada vez mais? Ou você entra lá, El Shaddai, El Shaddai, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você precisa entrar cantando com o seu carrinho. Vai pela fé cantando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que é isso? É você colocar em linha as tuas orações e as tuas palavras em concordância, porque a gente pode desfazer e a gente pode fazer. O som que a gente está emitindo está chamando as bênçãos ou está repelindo as bênçãos? Opa, essa aqui é uma pergunta para a gente meditar, querido. O som que sai da nossa boca, das nossas orações, das nossas palavras e do nosso comportamento, que tem que estar em linha também o comportamento. Amém? Não é só oração e palavra, é comportamento. Ande como uma pessoa mais do que vitoriosa, cabeça erguida, se arrume mesmo. Ah, mas se nada, não tem quase nada lá em casa. Se arrume, coloque a sua melhor roupa, coloque a sua melhor mesa e dê graças ao Senhor. Tem que ter uma ação correspondente. Amém? Para quê? Para que o poder de Deus, ele haja na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Orações, palavras. Eu quero indicar também esse livro aqui do irmão Charles Capps, A Língua, uma força criativa. Que livro poderoso, vai te ajudar a você treinar a sua língua para entrar em concordância com aquilo que Deus quer para a sua vida. Amém? Irmãos, um simples apito põe um exército para lutar. Oh, aleluia! A tua oração feita em fé, irmãos, de acordo com a vontade de Deus e a concordância das tuas palavras e o teu comportamento, irmãos, vai colocar os anjos de Deus para trabalhar em teu favor, vai colocar a palavra de Deus para entrar em teu favor. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Esse é o tempo que o Senhor preparou para nós, irmãos, para nós nos levantarmos como homens de verdade, como mulheres de fé, homens de oração, mulheres de oração, famílias que vão fazer a diferença nessa terra, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque, irmãos, aquilo que Deus cria, foi criado para dar certo. Família foi criada para dar certo, a tua família foi criada para dar certo, a tua vida foi feita para dar certo. Não importa o que aconteceu lá atrás, querido, o nosso Deus é um Deus de novidade, é um Deus que restaura todas as coisas. E o teu futuro, como vai ser? Como é que vai ser o teu futuro, querido? Declare aí como vai ser a tua família, como vai ser a tua geração. Abençoado, próspero, feliz, bem-sucedido, por causa da bênção do Senhor na nossa vida. Aleluia!